Graça e paz. Hoje é o 12º dia da nossa consagração de 21 dias com jejum e oração. E eu quero deixar uma mensagem para que você possa refletir no dia de hoje. E o tema da nossa mensagem de hoje é oportunidade. E o texto que nós utilizaremos como base para essa reflexão se encontra em Josué, capítulo 1, no versículo 9, Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Quero perguntar para você uma coisa. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Quantas vezes você já olhou para trás e gostaria, assim, talvez, de voltar no tempo para mudar alguma coisa? Talvez alguma coisa relacionada à sua vida profissional, ou financeira, ou sentimental. Talvez alguma coisa que envolva relacionamento, um relacionamento familiar, um relacionamento entre amigos. A verdade é que muitas coisas já aconteceram em nossas vidas, muitas oportunidades que nós já perdemos, muitas vezes nos faz carregar pesados arrependimentos, nos faz carregar, às vezes, tristeza e muitas vezes até mesmo mágoa. Nós não temos como voltar no tempo. Se nós olharmos, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés, ele teve um momento em que estava indo para a Terra Prometida e Deus, dá essa orientação para ele, ele toma essa atitude de enviar 12 espias. As 12 espias foram, demoraram um tempo e quando retornaram, 10 falaram que não era para entrar. Ficaram ali com medo e não queriam entrar, com medo dos gigantes. Enquanto 2, Josué e Caleb, falaram: vamos entrar, Deus é conosco. E realmente Deus sempre falou para Moisés que aquela terra já tinha sido entregue nas mãos deles, mas Moisés decidiu ouvir aquelas 10 pessoas ao invés dos 2 que estavam agindo com fé. E o que nós vemos em seguida na vida de Moisés é um problema atrás do outro depois disso. Nós vemos a rebeldia do povo, depois Moisés se envolve num problema lá com a rocha, ele fere a rocha, ele bate lá na rocha, e por causa disso ele ficou proibido de entrar na Terra Prometida. Olha todo o trabalho que aconteceu na vida de Moisés para retirar o povo do Egito, atravessar o deserto, e agora, quando está para entrar na Terra Prometida, Moisés comete ali um erro, perde uma oportunidade de entrar com Josué e Caleb, ouvindo Josué e Caleb, e agora ele está proibido de entrar na Terra Prometida, e o máximo que ele pôde fazer foi apenas ver a Terra Prometida. Temos também o exemplo do jovem rico. O jovem rico chega diante de Jesus e fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele que, olha, você já guardou a lei, os mandamentos. Ele fala: tudo, guardei tudo, está tudo certo. Jesus fala: então agora vai lá, vende tudo que você tem e me segue. E o que nós vemos do jovem rico é que ele simplesmente foi embora, deixou para lá. Ele perdeu uma grande oportunidade de receber a vida eterna caminhando com Jesus, mas o medo, do que poderia acontecer em relação à perda dos seus bens falou muito mais alto. Assim também Jesus se retrata na parábola do talento, quando são entregues talentos para as pessoas, e uma das pessoas, por medo, não multiplica o talento. Tinha ali a oportunidade dada por Deus para poder multiplicar e não multiplicou. Esse é o ensinamento que Jesus passa, que aquela pessoa, naquela parábola ali, teve a oportunidade de multiplicar, a oportunidade dada por Deus e não multiplicou. Então são oportunidades perdidas. Isso traz um arrependimento terrível, esses tipos de oportunidades. Traz, como eu falei, tristeza, muitas vezes até mesmo mágoa. Mas todas essas oportunidades perdidas, pelo menos, servem para algo.
serve para a gente compreender que novas oportunidades podem aparecer no decorrer das nossas vidas. E nós vamos precisar ficar atentos, olhar com cuidado as oportunidades que podem chegar até nós. Principalmente se essas oportunidades forem oportunidades vindas da parte de Deus, oportunidades divinas. Nós vemos, por exemplo, que muitas pessoas aproveitaram suas oportunidades e mudaram o rumo da vida de muitas pessoas ao redor. Nós vemos, por exemplo, o caso de Ruth. Noemi sai da terra de Israel, vai para Moabe com seu marido, seus 2 filhos. Lá os seus 2 filhos se casam com 2 moabitas, mas seu esposo morre, seus 2 filhos morrem, e agora Noemi está sozinha com 2 noras. E Noemi faz uma proposta para suas noras: olha, vocês podem voltar para a casa dos pais de vocês, porque não tem como eu cuidar de vocês, não tem como eu gerar filhos que possam, no futuro, casar com vocês de novo. Uma das noras foi embora, entendeu que era melhor seguir de volta para casa, enquanto Ruth viu uma oportunidade dada por Deus. Entendeu que o lugar dela era caminhando agora com Noemi, com o Deus de Noemi. E ela fala para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. Onde você for, irei eu. E Noemi volta para Israel com Ruth, e nós sabemos todo o desfecho. Ruth depois se casa, e ela tem filhos, e nós sabemos que da linhagem de Ruth, a moabita, sai então Davi, e da linhagem de Davi vem o Messias. Olha, tudo por causa de uma atitude, uma oportunidade que Ruth aproveitou. E não somente Ruth, nós vemos também, por exemplo, Esther. Esther também aproveitou a oportunidade dela. Esther, como nós sabemos, ela se tornou rainha de um grande império, mas o povo judeu estava sendo ameaçado de morte. E o seu tio chega diante de Esther e fala: Esther, você precisa fazer alguma coisa para ajudar o seu próprio povo. Deus com certeza te colocou aí para alguma coisa. Talvez seja para isso que Deus te colocou aí. E Esther poderia sim, simplesmente falar: olha, o problema é de vocês, eu já estou bem. Estou aqui vivendo com o rei, sou rainha agora. E se virem. Mas Esther viu ali a oportunidade dada por Deus. E ela fala para o tio dela: olha, fale para o povo jejuar e orar, que eu também vou jejuar, vou orar, para que Deus possa dar aí a direção e para que eu possa, de alguma forma, agir em favor do povo. E o que nós vemos depois foi Esther entrando na presença do rei, fazendo ali o seu pedido, e nós sabemos bem o resultado. O povo de Deus, ali, o povo judeu, teve condições de se defender, de se proteger, teve suas vidas resguardadas por causa da oportunidade que Esther aproveitou. Nós vemos também Gideão. Gideão também aproveitou sua oportunidade. O povo de Israel também estava sendo massacrado constantemente pelos inimigos ao redor. Os inimigos vinham, roubavam tudo, roubavam comida, roubavam tudo. E Gideão já havia se conformado com isso. E Deus, quando aparece, no sentido de dar ordem, quando Deus vem e dá uma ordem a Gideão, Gideão fica um pouco estremecido, mas ele aproveita a oportunidade que Deus dá a ele. E Gideão começa aproveitando essa oportunidade dentro da própria casa, retirando, destruindo o ídolo, que praticamente tinha uma relação com a sua própria família. Ele começou dentro da própria casa e depois foi em relação a Israel, e ali nós também sabemos o que aconteceu. Gideão ajudou, através do Senhor, Gideão pôde vencer o inimigo e tirar o povo de Israel do jugo dos inimigos que haviam ao redor. Veja aí quantos exemplos nós temos de pessoas que aproveitaram a oportunidade, e também de pessoas que não aproveitaram as suas oportunidades. E dentre essas questões relacionadas à oportunidade,
nós vemos, por exemplo, Josué dentro desse texto. Josué recebe uma promessa da parte de Deus, uma promessa condicionada, uma promessa que tinha condições para que essa promessa acontecesse na vida de Josué. E podemos ver, então, o que Deus orienta Josué em relação à oportunidade que estava sendo dada a ele. Deus coloca para Josué que Josué deveria exercitar sua fé para que essa promessa acontecesse na vida dele, para que essa oportunidade pudesse ser aproveitada. Josué precisaria exercitar sua fé. Então, diante da oportunidade divina, Josué deveria exercitar sua fé. Como? Como Josué deveria, diante dessa oportunidade divina, exercitar a fé dele? Nós vamos ver aqui nesse texto. E ele começa assim, falando, olha, não fui eu que lhe ordenei. Aqui ainda não faz parte do exercício da fé dele. Mas Deus está reforçando algo. Porque no versículo 6 e no versículo 7 desse mesmo texto, nós estamos no versículo 9, Deus dá ali as condições para Josué, para a promessa acontecer. Por isso que eu falo que a promessa de Josué era uma promessa condicionada, havia condições. No versículo 6 havia a condição de que Josué deveria levar o povo até a terra prometida, para que a promessa de Deus acontecesse sobre ele. E também no versículo 7 havia uma outra condição, que eles deveriam guardar a lei de Moisés. Deveriam guardar a lei de Moisés. Essas eram condições. Portanto, Josué deveria exercitar sua fé para poder alcançar. Então, quando nós falamos aí dessa promessa, era uma promessa condicionada, havia uma condição. Então, diante da promessa, como foi isso? Como que, diante da promessa, diante da oportunidade divina, Josué deveria exercitar sua fé? Então, ele deveria exercitar sua fé, aqui, a primeira parte, sendo forte e corajoso. Sendo forte e corajoso. Como que é isso? Como que é ser forte e corajoso? Como eu exercito minha fé sendo forte e corajoso? Indo, fazendo. Compreendendo que você não vai baseado na sua força, seja na sua força do braço, seja na sua força psicológica ou emocional, seja na sua capacidade espiritual, mas na sua força, ou seja, na força do Senhor. Nós lembramos de Davi, por exemplo. Davi, quando vai a Golias, ele vai em nome do Senhor. Nós vemos Sadraque, Mesaque, Abednego, quando vai entrar na fornalha, ele fala, eu vou, mas se o meu Deus quiser, ele pode nos livrar. Sempre na força do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com como Deus direciona e guia. E a palavra do Senhor, ela é essencial diante dessa força, porque na medida que nós nos envolvemos mais com a palavra, nos alimentamos mais com a palavra, ela nos fortalece. E Deus vai nos direcionando, vai nos mostrando que nós não somos dependentes de nós mesmos, que isso, na verdade, é uma obra maligna, isso é uma obra demoníaca, satânica, que vem lá desde lá do Éden, quando Satanás ensina para Adão e para Eva, dizendo, olha, não, vocês não precisam ficar com medo, não, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, ou seja, vocês não vão precisar de Deus para mais nada. Mas só que Deus, na verdade, ensina que maldito o homem que confia no próprio homem, ou seja, maldito o homem que confia em si, na própria força, que faz da sua força, o seu braço da carne, sua força. E abençoados são aqueles que dependem de Deus. Se você olhar nos versículos seguintes, em relação a esse versículo que eu estou falando, você vai ver que bendito é o homem que confia em Deus. Que confia em Deus. Então, seja forte, corajoso, é ir, mas ir em nome do Senhor. Diante da oportunidade divina, Josué deveria exercitar sua fé como? Sendo forte, corajoso, indo, fazendo em nome do Senhor. Se ele sabia que aquela oportunidade era dada por Deus, então ele deveria ir. Ele não deveria ter, receio, mas ele deveria ir. Segundo detalhe aqui, o segundo ponto, a segunda lição que nós podemos aprender aqui em relação a essa promessa, ou seja, que diante dessa oportunidade,
como Josué deveria exercitar a sua fé, ele deveria exercitar a fé dele não se apavorando e nem se desanimando. Ou seja, não deveria deixar que o medo tomasse conta e nem o desânimo. O medo acontece quando nós olhamos para o problema e não para a solução. Josué, então, Deus fala para ele, olha, use a sua fé, mas para você olhar para mim, eu sou a solução, Josué. Não tenha medo e não desanime. O desânimo vem quando você acredita que não vai ter mais o que fazer. Mas olhando para Deus, não olhando para o problema, olhando para Deus, ele sabia que haveria condições de acontecer. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Josué precisaria carregar isso com ele. E o que nós vemos também como uma terceira lição, como Josué deveria exercitar sua fé para aproveitar a oportunidade, está aqui no final, dizendo o seguinte: pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Ou seja, Josué deveria exercitar a fé dele, crendo que nunca estaria sozinho. Josué deveria exercitar a fé dele, crendo que nunca estaria sozinho. E o que significa isso? Significa que Josué precisaria entender que por mais que houvessem problemas, percalços, dificuldades, Deus não se apartaria dele em momento algum. Que aquele que deu força para ele, que aquele que é o foco dele, sempre estaria ao lado dele. É como diz lá no texto, né? Se passares pelas águas ou se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Deus é maravilhoso, Deus está com ele em todos os momentos. E era importante ele compreender isso para que a fé dele também não desfalecesse, porque haveriam momentos que talvez a dúvida, ou o medo, ou o receio poderia bater na porta. Mas ele precisaria entender que Deus estaria ao lado dele. E com Deus ao lado, ele saberia que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo na vida dele, seja os problemas ou dificuldades. Ele não poderia dizer, né, se ele carregasse com ele, ele não poderia dizer que Deus se esqueceu de mim, ou Deus simplesmente me abandonou. Não, ele precisaria carregar isso com ele em todos os momentos. Em todos os momentos. Essas foram as lições que Josué deveria exercitar em relação à sua fé para aproveitar a oportunidade divina, né? A oportunidade que Deus deu a ele. E o que nós vemos depois é Josué, sim, entrando na Terra Prometida, sim, alcançando tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. E Josué, sim, guardou a lei, levou o povo, e no final ele falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim ele encerra a oportunidade que Deus deu a ele, depois de entregar aquela terra prometida ao povo e de colocar a lei diante do povo. Tremendo. Assim também são as oportunidades que aparecem diante de nós. Existem sim oportunidades que o mundo nos oferece, mas existem também oportunidades que Deus nos oferece, que Deus coloca diante de nós, que Deus coloca na nossa mesa. E essas oportunidades, né, a maioria delas são oportunidades também condicionadas, são promessas condicionadas. E nós precisamos olhar com muito cuidado. Por quê? Para não falharmos, não errarmos e depois olharmos para trás e olharmos arrependidos e carregarmos conosco uma tristeza, uma mágoa, um arrependimento cruel que nos machuca. As oportunidades que Deus nos dá, então precisamos exercitar com a nossa fé. Olha para a oportunidade, veja, pergunte para o Senhor, olha para a sua vida profissional, sentimental, olhe em relação às suas amizades, em relação à sua vida financeira, e veja se Deus está dando oportunidades a você. E diante dessas oportunidades, o que o Senhor vai falar para você, olha, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, eu estou com você, eu estou com você. Pessoas que estão dentro de um casamento e sabem que foi Deus que direcionou este casamento e talvez estejam desistindo, desanimando,
mas não foi Deus que ordenou. Então continua, seja forte, corajoso, não se apavore, não tenha medo, não desanime. Portas de emprego que o Senhor deu, e o Senhor está falando, olha, essa oportunidade quem te deu fui eu. Ministérios, talvez Deus tenha dado ministérios nas mãos de muitas pessoas, e essas pessoas chegam na igreja e ficam ali no canto, o Senhor está falando, não foi eu que te ordenei. Seja forte, corajoso, não se apavore, não tenha medo, não desanime, eu estou com você. Vá, não olhe para o problema, olhe para mim, olhe para a solução. Não tome atitudes como Moisés tomou. Não tome atitude como aquele jovem rico tomou. Seja como Ruth, seja como Esther, seja como Gideão, que você seja um Gideão de Deus, que você aproveite as oportunidades que Deus te dá e que você possa avançar e alcançar as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agora, portanto, orar por você. Orar para que, em nome de Jesus, as oportunidades que Deus tem te concedido, você possa aproveitar todas, para no futuro você não olhar para trás arrependido. Amém? Senhor meu Deus, Pai, glorioso e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá oportunidades. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes deixamos passar grandes oportunidades em nossas vidas. Mas, Pai, as oportunidades que o Senhor nos dá, Pai, são oportunidades que nós não podemos perder. Senhor, Moisés perdeu uma grande oportunidade. O jovem rico perdeu uma grande oportunidade. Mas Ruth, Esther, Gideão aproveitaram as oportunidades que o Senhor deu a eles, ó Pai. Abraão, Senhor, ele foi considerado pai da fé, porque ele não teve medo, não se apavorou, não desanimou e foi até a terra prometida. Ele agiu com fé, foi chamado como pai da fé, justamente por agir dessa forma, por aproveitar a oportunidade divina que foi colocada diante dele. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a ser como Abraão, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos coloca, Deus, diante de nós. Que o Senhor nos ajude, Deus, a aproveitar as oportunidades financeiras, profissionais, sentimentais, ó Deus, de relacionamento com os nossos amigos, com os nossos parentes e principalmente, Senhor, as oportunidades ministeriais e espirituais que o Senhor nos concede, ó Deus, para irmos, ó Deus, e alcançarmos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoa, nos guarda de todo mal e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvados, agradecidos seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você. Aproveite as oportunidades de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe.